Qual é o produto que vai te levar a longo prazo? A empresa só tem 3 caminhos, né? Ou ela quebra, ou ela passa de uma geração para outra, ou ela é vendida. Não existe outro caminho além desses 3. Qualidade no atendimento, qualidade na comida e proporcionar um ambiente com experiência, isso não vai mudar. Caramba, eu posso ter um negócio que vai durar mais de 100 anos e vai ficar depois de mim. A gente não pensa, a gente só pensa em nós. Sim. Então, tipo assim, é só enquanto eu estiver vivo. Mas por que ele não pode passar para uma próxima geração? Por que ele não pode perpetuar, né? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. E hoje eu tô aqui com ela. Dessa vez sim, o último episódio não foi com ela, mas esse de hoje é. Sandra, meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Tá todo apaixonado, né? Depois de uma viagem aí que a gente fez, logo a gente vai contar. Voltou todo apaixonado. Exatamente. Gente, inclusive o tema do episódio de hoje, né, amor? A gente vai falar justamente sobre os aprendizados que a gente teve lá na Europa. A gente foi em muitos restaurantes, conheceu muitos lugares. A gente quer trazer aqui nesse episódio de hoje ensinamentos do que a gente viu lá e que você pode aplicar aqui no teu negócio, insights que a gente teve, entendimentos que a gente teve estando fora do dia a dia nosso e estando lá nesses países que a gente foi. A gente então passou por Espanha, por França, Inglaterra, Itália e comeu em todos esses lugares e foi em restaurantes em todos esses lugares. Foram 15 dias muito bons e vamos trazer esses ensinamentos para a turma aí hoje. Bora? Bora! Amor, então, começando aqui, o que mais te chamou a atenção nessa viagem? Um ponto ou 3 pontos, e a gente vai trabalhando ao longo do episódio, o que mais te chamou a atenção do que a gente viu lá? Lembra de uma frase que tu fala muito, que restaurante é um negócio de longo prazo? Sim. E a gente viu isso muito lá. Restaurantes de muito longo prazo, restaurante de décadas, né, sendo construída, marcas, né, restaurantes que tinham mais de 100 anos. Então, tu vê que realmente um negócio de alimentação, ele é construído ao longo do tempo, né? E uma coisa que às vezes a gente pensa assim, a gente está fazendo isso hoje, mas nem sabe se vai, né, deixar isso para um filho ou para uma próxima geração. E lá a gente vê isso acontecendo muito, né, amor? Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, esse longo prazo, né, de marcas muito sólidas e muito tempo no mercado. Sim, vou citar 2 aqui, né, que a gente foi, a La do Ré, que foi quem criou os macarrons, e também a Angelina, né, aquela cafeteria, e todos com negócios mais de 100 anos, e aí a gente foi em outros negócios com mais de 100 anos, alguns ainda são da família, outros depois foram vendidos para outros grupos, mas o ponto é, negócios centenários, que no Brasil praticamente não existe, tu vê negócio com mais de 100 anos, né? Quando tem um negócio tem 20 anos, 30 anos, já é algo muito grandioso. E aí eu queria te trazer assim, para te perguntar e a gente debater, o que tu vê nessa questão desses negócios centenários? O que a gente pode fazer aqui hoje para ter um negócio que dure, não sei se vai durar 100 anos, mas que dure décadas, que talvez passe para uma outra geração, ou que lá no futuro tu venda, porque eu vejo que a nossa visão muitas vezes é muito imediatista e de curto prazo, né? E uma das coisas que eu observei muito, amor, produtos que ficam ao longo do tempo. Então, por exemplo, aquela Angelina, o café, né, Angelina, eles ficaram conhecidos pelo chocolate quente. Sim. E permanece. É um produto que eles vão vender mais 100 anos e nunca vai sair de moda. Sim. E nunca vai perder, o cliente nunca vai perder vontade de comer isso, né? Então, eu vejo a mesma coisa lá do Ré com o macarrão. Lá é típico deles e permanece e nunca vai sair de moda aquilo. Então, eles pegam um produto, se tornam fortes por aquilo, chegam na excelência do produto, conseguem fazer o produto com que fique com uma extrema qualidade e com um processo que sempre tem ali o mesmo sabor, que os clientes vão e sabem que vão receber aquilo, e conseguem levar isso ao longo do tempo. Então, para mim, e aí tu vê que não são cardápios que ficam mudando, que ficam
se adaptando a modinhas. Não, eles vão e levam aquela construção de longo tempo, né? Aquela marca, aquele produto que todo mundo conhece. E aí quem viaja vai lá e quer provar aquele produto. As redes sociais potencializaram muito eles, né? São marcas que eu vejo que não, que com as redes sociais o público gerou já desejo, tanto que a gente chega lá sempre fila, tinha filas e filas, né, para poder consumir aqueles produtos, mas por quê? Tu vai por algo específico. Né? Eu não sei qual foi a tua sensação, mas a minha foi, eu fui lá buscando, por exemplo, no Angelina, eu queria comer o chocolate quente, né? Tomar o chocolate quente, porque é a coisa mais famosa deles. Sim. Então, isso é algo que pensar nos nossos negócios, qual é o produto que vai te levar a longo prazo? Qual é o prato que você tem ou a comida que você tem que vai te levar a longo prazo? A gente e vão passar mesmo... gerações e as pessoas vão continuar comendo. Exatamente. Né? Aí na Itália, a gente foi a algumas pizzarias. Cara, 100 anos atrás se comia pizza, 200 anos atrás se comia pizza, e daqui 100 anos vai continuar se comendo pizza. E aqueles sabores tradicionais que não saem de moda, que sempre tem demanda, o público está sempre querendo comer. Então, trazendo agora para a nossa realidade, a gente, pelo menos na Combina, a gente tem um prato que a gente tem desde a época da Kombi. Né? A gente tem o molho de queijo com linguiça blumenau, que a gente bolonhesa nunca... também. O bolonhesa também, mas que a gente nunca tirou, né? 13 anos que produz aquele molho e os clientes sempre estão buscando e querendo aquele prato. Então, já é algo que está marcando a história da Combina. Eu vou tirar esse prato? Não vou. É algo que eu estou vendo que, né, tem demanda e é algo que as pessoas já tá, então vamos lá. Essa cultura, então, um ponto do que tu está trazendo aqui é produto. O produto é uma coisa que importa para o negócio ser um negócio centenário na tua visão. Mas produto sem gestão também não resolve. Exato. O que tu pode falar sobre isso? Que, ok, produto é legal, tu fala, a rede social potencializou, beleza, mas o negócio tem 150 anos e rede social existe há 20. Antes continuava potencializado e continuava existindo. Continuava tendo então, fila. Só a rede social é um momento de hoje, que amanhã pode ser outra coisa e depois pode ser outra, mas o produto bom foi um ponto que sempre trouxe aqueles mesmos produtos. Mas o que a gente pode pensar hoje aqui como gestão? Poxa, estou começando a ouvir esse podcast, estou começando a entender algumas coisas, quero realmente ter um negócio que passe por gerações. Enquanto eu falava, eu lembrei de algo. Uma vez que a gente foi lá para Israel, um guia, a gente passando na frente de uma plantação de tamareira, que é a árvore que dá as tâmaras, né? Falou assim, uma tamareira, do momento que planta ela até ela dar fruto, o primeiro fruto só dá com 70 anos. Ou seja, praticamente todo mundo que planta uma tamareira não come daquela tamareira. Ele comeu de algo que uma geração passada já deixou. Porque imagina que se ele plantar com 10 anos de idade uma tamareira, ele só vai colher com 80. Então, a maioria das pessoas nem colhe daquela tâmara, daquela árvore que plantou. E muitas vezes no nosso negócio a gente está preocupado muito no imediatismo, no mês que vem, na semana que vem, e não tem essa visão de longo prazo que eu posso deixar para uma próxima geração ou que eu posso vender. A gente sempre teve essa visão mais de longo prazo, né? Mas uma visão de centenária, de, será que a Combina pode ter 100 anos? Isso a gente nunca tinha pensado. E agora começa a vir uns... Já pensou, o negócio vai ter 20, 30, 40 anos, mas talvez em algum momento a gente venda. Mas será que não pode passar para a geração? Ou realmente vender? Porque a empresa só tem 3 caminhos, né? Ou ela quebra, ou ela passa de uma geração para outra, ou ela é vendida. Não existe outro caminho além desses 3, né? O que vendo esses negócios lá centenários, o que te chamou a atenção, o que te fez pensar sobre o nosso negócio e que também pode levar para quem está ouvindo aqui a aprender com isso? Eu acho que, como tu falou, né? A gente tem um pensamento com a Combina, mas ver marcas de fato ver é diferente, expande a nossa cabeça no sentido que é possível.
né? Então, tu vê aquilo de fato acontecendo, filas enormes para ter aquele consumo daquele produto, e aí você vê assim, meu Deus, e como que isso permanece há tantos anos, né? Vendendo, como eu falei, as filas gigantes, casa cheia o tempo inteiro, entra, sai gente, e aí tu pensa que, será que eu estou olhando, o que ficou me refletindo eu estou olhando exatamente a tão longo prazo ou o meu longo prazo é só no máximo daqui 10 anos? Porque aquilo ali não foi construído olhando há 10 anos. Foi pensando, mesmo vendendo para grupos e coisa, mas a marca permanece. Sim. E aí isso que me fez expandir. Espera aí, eu estou construindo uma marca que ela pode ser centenária. Se ela ainda vai estar sobre a minha gestão ou não, isso, né, o tempo vai dizer. Mas ela Sim. pode ser uma marca centenária. Mas eu acho que o ponto é pensar para o negócio ser de muitíssimo longo prazo. Exato. Se tu vai vender ou se tu vai deixar para a próxima geração, porque só tem esses dois caminhos a não ser quebrar. Quebrar, quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que não quer. Então, ou tu vai vender ou vai passar para uma geração. E para qualquer um desses dois casos, o pensamento tem que ser de longo prazo. Se o pensamento for de curto, em algum momento, talvez o negócio feche, o negócio quebre, Exato. o negócio não exista mais. E é difícil pensar, né? Porque no começo, o nosso negócio é tudo para nós. Nós, o nosso negócio, a gente não consegue separar. É uma coisa só. O Rafael e a Sandra e a Kombi que vendia comida na rua era uma coisa só. Não eram duas entidades, PJ e PF. Era uma junção de uma coisa só. E o ponto é a gente entender que não é uma coisa só. Então, tanto que o nome é pessoa jurídica, ele também é uma pessoa. Eu preciso pensar nessa pessoa além da minha pessoa física. Pensar o que seria o ideal para ela, o que eu preciso fazer para ela continuar perdurando, para ela continuar existindo. E aqui eu te pergunto... ao vivo aqui agora, se a gente quiser que a Combina tenha 100 anos, o que tu acha que a gente precisa começar a fazer hoje? Quais árvores de tâmara a gente precisa começar a plantar hoje para colher lá daqui 80, daqui 70, daqui 100 anos? O que tu acredita que a gente tem que fazer? Para mim, o que eu vi lá na prática, o cuidado com os produtos, a qualidade não pode cair. Eu estou passando por um momento de dificuldade, a empresa não está indo bem, esse mês aqui não fechou legal, vamos mudar o produto, vamos pegar aqui uma marca que vai ficar parecido, né? Não. A qualidade do produto, outra coisa. Os processos que não podem se perder, né? Aquele padrão que eu como há 5 anos atrás, eu tenho que comer daqui 10 anos e ter o mesmo sabor e estar com a mesma qualidade. Então, se eu cheguei naquele produto e eu vi que aquele produto, ele está num nível alto de qualidade, agora é permanecer ele para que sempre seja executado daquela forma. Então, isso foi uma das coisas que eu vi, né? Processos não podem se perder, a qualidade do produto não pode se perder. E outra, a gestão das pessoas, aquela experiência do ambiente, do atendimento. Uma outra coisa que eu vi, a Europa tem muita coisa antiga, prédios antigos e tudo mais. Mas dentro das lojas, tu vê que tem sempre um cuidado. Né? Tá sempre tudo bem arrumado, né? Toalhas, louçaria, nada quebrado, nada estragado. Então, tu vê que eles mantêm o ambiente ao longo dos anos. Então, esse cuidado com o espaço físico também precisa existir. Então, para mim, o que vai fazer chegar a longo prazo é isso. E fortalecer a marca. Sempre gerar esse desejo da marca. A marca estava em tudo. Era no prato, na louça, no guardanapo, né? Todo momento que tu acessa, fica a marca ali sendo fortalecida dentro da tua mente. Então, para mim, eu acho que é fazer isso, só que isso com disciplina. E ao longo dos anos. E aí o resultado ele vai vindo ao longo do tempo. Uma coisa que foi legal de ver esse negócio na internet, tu pensa, caramba, eu posso ter um negócio que vai durar mais de 100 anos e vai ficar depois de mim. Porque a gente não pensa, a gente só pensa em nós. Sim. Então, tipo assim, é só enquanto eu estiver vivo. Mas por que ele não pode passar para uma próxima geração? Por que ele não pode perpetuar, né? E aí, uma coisa que tudo é comparação, né? Com quem que a gente está se comparando. E eu vejo que muitas vezes a gente vê também muita coisa na rede social e a gente fica se comparando com... Mas eu vi aquele empreendedor lá e agora ele montou, ele está com 20 lojas, ele está com 30 lojas.
Mas, cara, ele está no mercado há 10, 15 anos. Será que ele vai estar daqui 50? Será que o negócio dele vai persistir? Porque, por exemplo, a lá do Rei já é uma marca que é mundial. Acho que até que no Brasil já tem, né? Tem. A gente já foi aqui, né? Mas, por exemplo, a Angelina, eu lembro que eu olhei no Instagram, Paris e mais 2 cidades lá da França, acho que Marseille e Lyon, se não me engano, algumas nos Emirados Árabes e algumas na Ásia. E só, tipo assim, eles não têm 500 lojas. Não. Eu não sei exatamente quantas, mas não são tantas lojas assim. O ponto que eu quero trazer aqui não tem certo e errado. Não é porque esse empreendedor montou franquia e tem 200 lojas, esse é o modelo certo, e aquele que ficou só com 2 é o modelo errado. Não é sobre isso. Até porque às vezes a gente quer viver a vida do outro, a gente quer fazer, tem vários empreendedores fazendo isso franquia, vou fazer também. Ou tá expandindo muito, vou expandir também porque eu tô vendo todo mundo e eu tô achando que eu tô ficando para trás. Só que se ao longo da jornada não for leve, se tu não desfrutar ao longo da jornada, se tu não fazer de forma estruturada, tu não chega no longo prazo. Não, e às vezes a gente olha aquele também, amor, tem aquele lado, né? Tu vê um negócio centenário, só que aí tu começa a entender da história deles que demorou anos para eles expandirem. Demora-se anos para daí eles começarem a abrir outras lojas, a dar passos maiores. E aí a gente só vê agora, por exemplo, tem tantas lojas, né? Construíram tanto. Só que e quando começou pequeno e foi por anos pequeno para fazer o quê? Para chegar nessa questão do produto estar ali, né, numa excelência, buscando qual que é o modelo ali de negócio que eu vou conseguir perdurar com aquele modelo. Então, eu vejo que tem todo esse caminhar que, às vezes, a pessoa não quer. 1, 2 anos já tem que sair, vou fazer mais loja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nem construiu ainda bem aquele modelo que, de fato, vai conseguir levar ao longo dos anos, sabe? Sim. E, na tua visão, qual que é a principal diferença de mentalidade entre quem constrói um negócio que dura décadas contra quem constrói um negócio com aquele pensamento muito imediatista? Olha, cada vez que a gente viaja, eu vejo que a gente vai expandindo a nossa mente, né? E quanto mais a gente conhece e quanto mais a gente tem experiências, a gente vê que mais é possível, né? Eu não sei se é esse teu sentimento, mas o meu sentimento eu vejo que as coisas se tornam mais possíveis. Então, por exemplo, eu tive na França há 15 anos atrás. E aí eu volto depois de 15 anos e eu acesso outras coisas que eu não tinha acessado lá atrás. Então, quando eu fui a primeira vez, eu era estudante, estava lá como estagiária em restaurante, com muita dificuldade financeira. Eu não conseguia acessar essas experiências que dessa vez eu tive. Como daqui a pouco eu vou voltar daqui a uns anos e vou acessar outras experiências. Só que isso vai construindo a minha mente no sentido que, olha, isso é possível. É como se botasse mais um tijolo ali, mais uma fundação, um tijolo, uma construção na tua confiança de que é possível. Exatamente. Porque antes eu olhava para essas marcas e eu só rejeitava. Como algo inatingível. Exatamente. A minha mente fazia o quê? Eu meio que rejeitava aquilo. Mas para que pagar tão caro para isso aqui? Ou, precisa disso tudo? Ou eu não conseguia nem entrar na loja por não me sentir merecedora daquele ambiente. Então, tem várias situações que, conforme tu vai amadurecendo e expandindo e viajando, tu vai vendo, opa, peraí, agora eu consigo acessar isso. E não é só sobre ter financeiro ou não. Ter o dinheiro ou não. Porque se você não ter a mentalidade, às vezes você pode ter a condição, mas você não consegue se sentir confortável naquilo, ou você não consegue ir até aquele local. Então, eu comecei a entender que quanto mais eu expando e eu visualizo e eu tenho experiências, eu começo a dizer para mim mesmo, peraí, é possível? Eu também posso ter uma marca
que dure 100 anos. Eu também posso ver gerações sendo trabalhadas aqui dentro. Esse negócio eu tenho que pensar a mais longo prazo e não só no imediato. Eu tenho que olhar para os meus produtos, como é que eles estão mantendo uma qualidade por muitos anos. Sabe, a tua mente começa a borbulhar. E eu não sei se tu teve essa reflexão, mas tu começa a ver que, assim, entre aspas, não tem um grande segredo, tipo assim, porque às vezes a gente, por exemplo, assim, ó, eu nunca fui para fora do país. Aí, quando tu vai lá, tu acha que tudo é extremamente diferente. E aí, quando tu entra num negócio de alimentação, a gente foi em restaurante francês, restaurante italiano, pizzaria, coisa de tapas, espanhol, sanduíche, restaurante super requintado, restaurante mais simples, e tu vê que, no fim das contas, é uma coisa óbvia, mas é igual aqui, tem mesa, tem cadeira, tem garçom te atendendo, tem cozinheira, tem fogão, tem coifa, tem um cardápio para tu escolher o pedido, faz a comida, te traz, te atende. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tu vê assim, nossa, mas esse é porque é lá fora do Brasil e tal. Cara, dá para fazer aqui também. A mesma Ou coisa. outra coisa, você pode ter negócios fora do Brasil também. Você pode ter negócio em outros países, você pode expandir muito mais. Tá. Então eu acho que esse insight que tu trouxe, ele é poderoso, da questão que a cada viagem que a gente faz, a cada novo lugar que a gente conhece, a cada novas operações que a gente vê, e a gente começa a pensar, a gente começa a refletir, vai construindo ali mais confiança, mais confiança. Cara, é possível. Se ele fez, eu também posso fazer. Entender que não tem modelo certo, né? Não tem, assim, aquela regra que, tipo assim, só dá certo se for franquia, só dá certo se for assim, só dá certo se for assado. Para cada um, e acho que esse é o mais difícil, porque a gente fica se comparando muito, e talvez tem gente que assista aqui e se compare com a gente, mas não se compara com a gente. Ok, modela o que a gente faz de bom e tal, mas tu tem que se conhecer, né, amor? Tu tem que entender o que é o melhor para você, porque para uns um crescimento acelerado a pessoa não aguenta, para outros muito devagar é que ela não aguenta. Exato. Eu acho que você ajustar a tua mentalidade de tempos em tempos, você olhar para ela e analisar, olha, porque assim, amor, essa experiência para mim ela foi muito marcante. Eu era uma outra Sandra. Há 15 anos atrás, quando eu fui para a França, meu Deus, eu tinha uma mentalidade muito pequena, muito fechadinha, com muitas crenças, né? Eu não sabia quem eu era. Eu não aproveitei aquilo ao máximo que eu poderia. Mas eu né, consegui também crescer muito através daquilo. Só que hoje, voltando lá, eu consegui olhar com essa mentalidade de a gente pode ir muito mais além do que a gente se limita. E no sentido de, quando a gente olha para os nossos negócios, a gente só acha que também é só regional. É só nessa região que eu posso ter, ou é só nesse estado, ou é só nesse país. E aí tu começa a ver que as marcas lá, elas andam por vários países, por várias regiões, e elas conseguem fazendo o básico bem feito. Por muito tempo, só que é que tá. Por muito tempo, A repetição. Exato. A repetição e a disciplina em fazer aquilo com excelência todos os dias. Porque o que me chamava a atenção era filas enormes, mas atendimento muito rápido. As coisas chegavam muito rápido para o cliente, as mesas giravam com uma velocidade muito rápida. Então, o que eles fazem? A disciplina de fazer, a constância de fazer aquele produto se tornar algo repetitivo, mas buscando dentro dos processos muita agilidade para que o cliente saia de lá satisfeito. Sim. E não chegando lá e dizendo, olha, hoje temos isso, temos aquilo, hoje mudou, aquilo, sabe? Eu vejo que isso que perdura há muito tempo, eles não mudam. Macarrão de chocolate, tá lá, o macarrão de chocolate, é o de vanilla. E aqui a gente, como tem muito mentorado e muitas pessoas aqui próximo, a gente vê, um mês não foi bom, eu já tenho que mudar a estratégia de marketing, eu já tenho que criar um produto novo, eu já tenho que agora fazer um rodízio, eu tenho que criar uma promoção para terça-feira, eu tenho que fazer isso. Eu não estou dizendo que não tenha que fazer, dependendo da situação, mas se a gente tem a visão no longo prazo, a gente não se perde tanto nessa... E a gente fica inventando coisa e perde o foco. De olhar para a operação. Eu acho que assim, uma das coisas que eu observei lá, eu acho que antes de pensar em
produtos e produtos e coisa, eles pensam muito mais em como entregar rápido com qualidade. Porque a gente viu isso na prática. Filas e filas, e tu chega, sentava, rapidez, velocidade, qualidade. Saiu um, entra outro. A mesma Então, coisa. tudo isso que a gente fala sempre aqui, sempre falou nos CalcoCast, fala nas mentorias, de processo, de padrão, isso aí Não muda, não muda. não muda. Isso a gente já viu nos Estados Unidos, a gente viu todos os lugares que a gente anda, que Deus já nos colocou, a gente vê isso. A gente vê a mesma coisa. É produto com qualidade, repetição bem feita e velocidade na entrega. A gente até, eu tive a oportunidade, né, amor, tu estava comigo, de dar uma palestra lá em Londres. E aí era para empresários, mas eu nem imaginava que ia ter tanto dono de negócio de alimentação lá. E depois da palestra, conversando com alguns, as dores que eles me trouxeram, conversando ali depois da palestra, são as mesmas que a gente tem aqui. Não muda. São as mesmas dores. O que eu entendi, o que muda? Porque a gente já tinha ido para os Estados Unidos e agora alguns países da Europa. O que muda? Lei trabalhista, fiscal, tributária. Isso muda de um país para o outro. Mas em relação a atendimento, a comida, a processos, a fazer gestão de pessoas, tudo isso, mentalidade, nada disso muda. Então, o que muda é o burocrático. Tu vai para aquele país lá, tu aprende. Aqui, por exemplo, Londres, Inglaterra, Reino Unido, quanto Estados Unidos. Na Itália e na França a gente não perguntou para ninguém, né? Mas aonde a gente conhece, em Londres a gente conhece alguns donos, nos Estados Unidos que a gente conhece, lá é tudo por semana, não é por mês. Então o pagamento ele é semanal e não mensal. Então, isso aí tem uma diferença. A forma que é pago, não é que nem aqui que tem CLT. Eu não conversei com nenhum dono da França, mas eu já ouvi falar que na França é mais parecido com o Brasil, que já é muito mais essa questão esquerdista, digamos assim, de CLT, de lei trabalhista, de um monte de coisa. Ok, mas são essas coisas, isso tu aprende e tu se adapta. Mas a essência do negócio em si, ela não muda. Qualidade no atendimento, qualidade na comida e proporcionar um ambiente com experiência, isso não vai mudar. Isso é no mundo inteiro. Gastronomia é no mundo inteiro. Por mais que... e aí tem aquela briga, né? Qual que é o melhor? A gente já foi para Dubai também, mesma coisa. Emirados Árabes, Israel... E aí a gente tem aquela velha briga, né, que Paris, né, a França é o berço da gastronomia e realmente eles pegam que são e são muito bons no que fazem, mas é isso, eles pegam aquele produto, aquele ingrediente e levam ao máximo da excelência dele, né, e transformam aquilo com uma maestria muito grande, só que fazendo o quê? Coisas básicas. É técnica. Exatamente. Isso é um ponto, né? Lá, tudo, claro, também tem a questão da qualidade do ingrediente, que por vezes realmente muda, porque eles têm legislações, leis até para a indústria, que é muito diferente daqui. Então, lá não tu vai ver margarina, é manteiga. E mesmo a manteiga é muito mais pura, o queijo é mais puro, os embutidos, o salame, tudo isso, tudo é muito mais puro que aqui, porque não pode botar tanta química, tem várias regras, questão de denominação de origem. Então, em relação à qualidade do produto é diferente. E aí o que eu vejo lá é realmente o simples é o produto. Aqui a gente quer enfiar um monte de ingrediente para fazer a coisa ficar boa. E muitas vezes o que eu vejo é que, ainda mais para a gente ser da gastronomia, tudo é é sem técnica. É só botar um monte de ingrediente. E lá é muito cuidado a técnica gastronômica, como que faz esse prato, como faz... Então, assim, é muito questão de técnica, né? E respeitar a técnica. Porque tem aqui gente que sabe fazer a técnica, mas não quer respeitar. Quer dar, de novo, quer dar aquela... trazendo uma inovação que no final tu sabe que não vai dar certo. Então, cuidar essa técnica, eu vou fazer um risoto. Gente, eles... né, os italianos foram quem fundou... Quem fez, quem criou. Então, assim, por que eu vou inventar uma técnica... e achar que a deles não é boa. Eu acho que o que a gente deve e pode adaptar ao paladar da região que a gente está. Mas isso não é técnica. Técnica é técnica. O arroz tem que cozinhar dessa forma, finaliza o risoto desse jeito, a massa tem que cozinhar assim, um croissant se faz desse jeito. Exato. Eu tive, enquanto tu estava, né, servindo nos Legendários, eu tive em Asti, que é mais interior da Itália. E lá eu comi um ravioli de queijo
com molho bolonhesa. O ragu, né, que eles falam, desde falar molho bolonhesa, eles usam o ragu à bolonhesa. E aí, tu vê que é pegar aquele ingrediente, coisas que a gente produz aqui, bem temperado, com a técnica correta, uma carne de qualidade, aquele molho, sabe? Então, por que não dá para produzir aqui? Né? Eu vejo que dá para se fazer, só tem que aprender essa técnica e respeitar os ingredientes. Amor, caminhando para o final aqui do episódio, o que a gente viu lá que a gente não teria enxergado se a gente tivesse preso na rotina do dia a dia da operação, ou às vezes até tem uma liberdade, mas quase não viaja, ou só viaja dentro do seu estado, ou no máximo no estado vizinho, não vai para outros países, não expande mais, não vai para outras regiões. O que a gente deixaria de ver e de entender e de ter revelações, insights, enfim? Boa pergunta, estou aqui pensando. Mas acho que a primeira coisa que me veio aqui na cabeça, amor, é entender que o mundo ele não é tão grande assim como está na tua cabeça. E entender que, às vezes, você se apega só ao teu território, assim, sabe? Aquele mapinha ali teu que é muito pequeno. E quando tu viaja, tu vê que aquilo que tu olha e acha... Quando tu olha para o mapa do mundo e tu vê que aquilo lá é muito grande... Não, quando tu tá nos outros lugares, tu vê que é tudo muito parecido e tu se adapta muito fácil. Né? Então, assim, a gente em uma semana, a gente tá, meu Deus, aqui dá para morar, aqui dá para... já estão fazendo coisa que não é mais de turista, que morador faz. Então, tu começa a ver que se torna muito palpável tu ficar mudando ou construindo coisas em outros lugares. E não só ali onde tu nasceu ou, né, tá preso àquela cidade, aquele estado, só aquele... Tu consegue entender? Sim. Não sei se é isso Sim. também. Não, eu acho que é isso. Para fechar, acho que o sentimento é que é possível. Entendeu? É possível a gente crescer, é possível a gente avançar. E quando a gente expande a nossa mentalidade, quando a gente expande os territórios que a gente avança, o que a gente vê, a gente tem cada vez mais certeza, a gente vai construindo essa confiança de que é possível fazer muito mais do que a gente está fazendo, que às vezes na nossa bolha fechada, a gente acha que já está fazendo muito e a gente olha, mas é muito maior, pode fazer muito mais e é possível. E outra coisa que eu volto com o sentimento não é chegar criando coisas novas, mas é olhar para as coisas que estão sendo feitas e ver se está... Porque eu saí com o sentimento com essa questão. Eu vou voltar olhando para a Combina como é que está a execução de cada produto, se está nessa excelência, se estamos, né, conseguindo olhar para fazer cada vez mais rápido. Então, eu não venho com aquela vontade de vamos criar o produto que a gente viu lá. Não, mas buscar essa disciplina para chegar no longo prazo. Eu voltei, pelo menos, com essa mentalidade, sabe? Perfeito. Então, é isso. Esse foi o ScalcoCast de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha te trazido reflexões. Se teve, coloca aqui pra gente nos comentários o que mais te chamou a atenção, qual reflexão que isso gerou, qual insight que te trouxe desse papo que a gente teve aqui hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.